O que estamos vendo aqui é, então, o Império Carolíngio na sua extensão máxima. Esse Império Carolíngio, ele dominou todas essas áreas e vai acabar sendo recortado depois pelos netos de Carlos Magno. Os netos de Carlos Magno dividem o Império em três partes, como vocês podem ver. Aqui já tem um desenho, ó. Uma parte cá e uma parte daqui. Tá? Nesse mapa fica melhor. Parte laranja, essa parte de cor de burro fugido, e o marrom, tá? E o marrom. Eu havia dito a vocês, no encontro passado, que essa divisão aqui, ó, mostra o que vai virar depois da história política do Brasil, que é da história política da Europa. Eu falei bobagem, foi a aula agora anterior do cursinho que foi de Brasil, na história política da Europa, que é o nascimento da França. Aqui nessa região nós vamos ter o nascimento da Bélgica e da Holanda, e isso aqui vai ser Alemanha, e isso aqui vai virar Áustria. Se você quiser, eu posso fazer uma brincadeira agora. Não entendeu esta brincadeira? Não desespera, não. Essa aqui vai ter mais umas 20 oportunidades. Mas se você entendeu ela agora, serve para você ter uma noção de que você está sacando muito dessa matéria, gente. No decorrer da Idade Média, depois da divisão do Império Carolíngio com o Tratado de Verdun, essa área daqui vai se consolidar como feudalismo. E essa área de marrom que você está vendo aqui, ó, vai virar uma coisa chamada Sacro Império Romano-Germânico, que é um feudalismo com uma tendência à centralização. Enquanto o lado laranja é o feudalismo clássico, que é totalmente descentralizado. Isso é lá na frente, como eu te disse. Se não entendeu agora, não desespera. Só que o Sacro Império, que é essa parte marrom, vai dominar essa área que eu estou pintando aqui, ó. Vai dominar, vai fazer parte do território deles. Ou seja, o que hoje é a Bélgica vai virar parte do Sacro Império. E essa parte aqui de baixo também vai ser dominada por eles. Agora, essa parte que está aqui no meio, eles vão anexar e a França vai reclamar dizendo que, na verdade, não devia ser deles. Isso em plena Idade Média. Essa briga entre o Sacro Império e a nobreza francesa por essa área que eu circulei aqui, ó, vai se arrastar por séculos. E mais tarde, os franceses vão tomar essa área dos germânicos. Depois, os germânicos tomam de volta essa área dos franceses. Posteriormente, os franceses tomam de volta essa área dos germânicos. E essa briga se arrasta até o século XX. Todo mundo já ouviu falar o nome dessa região. Uma região chama Alsácia e a outra chama Lorena. Então, a disputa pela Alsácia e Lorena entre franceses e germânicos, ó, se você não reparou, tá aqui, ó. Ó. Entre franceses e alemães remonta a Carlos Magno. Eles estão disputando a herança de Carlos Magno. Por isso, eu insisti em dizer para vocês na aula passada o tanto que esse cara parece que faz parte indelével da história da Europa. Ele é um concurso, ele é uma peça-chave para entender a Europa. Por isso, quando Hitler, Alemanha, germânico, Alemanha e austríaco, invadiu a França, ele fazia questão de lembrar que é como se ele fosse herdeiro de Carlos Magno, para justificar, inclusive, as pretensões em dominar a Europa Ocidental. Tá vendo como é que a situação é essa? Então, vou recapitular aqui agora para a gente começar a matéria nova. O que é que eu sei até agora? Que o Império Carolíngio está entrando em crise, que essa crise é marcada sobretudo pelos netos de Carlos Magno, que pegam o Império e dividem em três partes. Ok? Até aí? E que, neste momento, estamos no século IX. Estamos no século IX. Aí aconteceu. Invasões bárbaras. Vamos parar aqui. Distancia-se um pouco. Olha para o meu quadro da Idade Média. Já está começando a ficar montado. Na Alta Idade Média está encerrada quase. Falta um assunto, que é feudalismo. Repare o tanto que as coisas estão interligadas geograficamente e historicamente. Oriente com Ocidente, historicamente e geograficamente interligado. Aqui o Império Bizantino, na época das invasões bárbaras, ainda existe. Tá vendo? O mundo islâmico está fazendo expansão e atacando o Império Bizantino para levar a queda dele em 15. Está tudo correlacionado. E ocorrem invasões bárbaras. E aí eu preciso de perguntar. Não é a primeira invasão bárbara da Idade Média. É a segunda. Ou não é? E aí eu preciso fazer uma segunda pergunta para vocês. Esses bárbaros são germânicos? Não. Porque qual é o combinado entre nós que a história enxerga que é um bárbaro? É quando um povo entra em contato com outro povo que não tem seus hábitos, nem seus costumes, nem seus valores.
E por isso, aquele povo chama o outro de bárbaro. Quando Roma caiu, o bárbaro era o germânico. Mas o germânico se misturou com o romano, ou não? O germânico se cristianizou. O germânico absorveu parte da cultura romana e misturou com a dele. Por exemplo, Carlos Magno era cristão, ligado ao Papa, mas trouxe o comitatus, lembra? Que é entregar um pedaço de terra para um cara em troca de fidelidade. Portanto, a civilização franca, ela é romano-germânica misturado. Então, o bárbaro não é nem aquele que tem tradição romana, nem aquele que tem tradição germânica, que agora estão misturados. O bárbaro é o que está além do Império Carolíngio, que foi fragmentado. Quem é o bárbaro? É esses outros grupos. Um bárbaro você conhece bem. Um bárbaro você não teria dúvida. Lembre-se o que é bárbaro? É aquele que não tem meus hábitos, nem meus valores, nem meus costumes. Portanto, um bárbaro se chama muçulmano. Aquele cara que estava lá no Emirado de Córdoba, aquele cara que morava lá na Península Ibérica, que era islâmico, acreditava em Alá, ele é um bárbaro. E ele não conseguiu invadir os francos porque o Carlos Martel segurou, ou não foi? E dali para frente teve um período de auge, até chegar Carlos Magno. Mas agora o Império começa a declinar. O Império foi fragmentado. Quem se aproveita disso e ataca? Os muçulmanos de novo. Então, uma das invasões bárbaras do século IX são os muçulmanos. Mas eles não estão sozinhos. Tá? Eles não estão sozinhos. Entre o século IX e o século X, aquela área que você viu comigo agora, como Império Carolíngio, foi atacada por 3 grupos de bárbaros. Tá? Os vikings, tão conhecidos, para quem estava doido para falar, gente, esse viking vai aparecer que hora? Acabou de ser parido, saindo da região da Noruega e da Dinamarca, para quem não lembra o nome deles, são os escandinavos, com seus navios enormes de guerra chamados dracars, avançaram pelo continente europeu, atacando, olha lá, ó, saquearam a região dos saxões, saquearam o que hoje é a França, saquearam o que hoje é a região ali do norte da Alemanha, perto da Dinamarca, tá vendo? Ó? Incursões. Só que olha a palavra que eu usei. Incursões. As incursões vikings eram, eu saio com meus navios, chego aqui, avanço, às vezes até por rios, encontro cidades. Toco foda-se, tá? Saqueio, roubo, detono e vou embora. Os vikings ficaram famosos exatamente por fazerem ataques sistêmicos às cidades e a fortificações, roubar, pilhar e detonar tudo que podiam e depois ir embora. Portanto, isso não é um movimento expansionista. Isso é um movimento de invasões e incursões para saques e ataques, gerando insegurança, instabilidade e desespero nas populações que viviam, sobretudo, no litoral norte da França, e algumas incursões ousadas até mesmo no Mediterrâneo. Os caras eram porretas. Ah, para quem gosta de detalhes, vou repetir aqui bem devagar, porque se você me acusar disso depois eu vou negar. Mesmo gravado. Tá? Eu não estou dizendo que é fato, mas alguns teóricos afirmam que esses vikings, nessas viagens deles, chegaram a sair daqui, ó, e avançar para cá, e encontrar a Groenlândia. Se um dia isso for provado de forma irrefutável, significa que os vikings entre o século IX e o século X chegaram na América muito antes de portugueses e espanhóis, viu? Mas isso é teoria. Tem muita gente que defende, mas ainda não é algo pacificado. Uma coisa que é pacificado é o fato de que eles são, dos 3, o mais importante para explicar a instabilidade que marcou o período europeu ocidental depois de Carlos Magno. Marcado, sobretudo, pela insegurança. Mas eu preciso que você memorize os 3 grupos. Então, grupo 1, vikings, atacando do norte. Grupo 2, muçulmanos, atacando do sul aqui, ó. Muçulmanos, atacando do sul. E o terceiro é um grupo bem menos conhecido, que são os húngaros, ávaros ou magiares. Tudo é uma merda. Pode escrever húngaro, que você não vai errar. Porque sai da Hungria e atacam aqui. Então eu tenho ataques pelo norte, com os dracars, eu tenho ataque pelo sul, os muçulmanos, e eu tenho ataque pelo leste, os húngaros. Estes são os bárbaros, atacando tanto no norte, quanto no sul,
quanto no leste, gerando instabilidade e insegurança. Se você fosse uma pessoa que morava numa cidade por aqui e que já foi atacado e saqueado por vikings 2 vezes e que agora está recebendo um ataque de húngaros, talvez o que você tenha pensado em fazer? Abandonar a cidade. Portanto, as invasões bárbaras do século IX provocaram um processo violento de abandono das cidades, da diminuição do comércio e da desestruturação do governo. O Estado praticamente desaparece. E você que fugiu da cidade, vai para aquela zona rural. E aí, lembra da sacada que eu fui ler na aula passada? Quem que era dono daquela propriedade? Aquele conde. Aquele conde. E você chega até esse conde e pergunta se pode morar na propriedade dele. Qual que é a resposta dele? É claro, meu filho. Eu sou um bom cristão e estou aqui para te ajudar. E, portanto, é claro que eu aceito que você mora na minha propriedade. Desde que você trabalhe no campo, plante e em troca eu te protejo. Você será o meu servo e eu serei o seu senhor feudal. Tá? Talvez se esses povos tivessem uma liderança de governo, tipo na época do Carlos Magno, eles podiam resistir a essas invasões. Mas o que explica a desestruturação do mundo do Império Carolíngio é exatamente a sua fragmentação e o enfraquecimento dele desde que Carlos Magno morreu. Portanto, é a soma da desestruturação do Império Carolíngio com as invasões bárbaras que a gente tem o fim do Estado centralizado na época e o surgimento das relações feudais. Tá? E o surgimento das relações feudais. É o que eu escrevi aqui, ó. Insegurança, desestruturação dos reinos. Nova onda de ruralização, consolidação das relações feudais. Portanto, vamos voltar no nosso mapa central de matéria e agora a gente pode colocar o que as invasões bárbaras do século V provocaram. Provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. Voltei aqui, tá, gente? Para quem está se perdendo aí, ó. A queda do Império Romano do Ocidente, a formação do Império Bizantino e o surgimento dos reinos bárbaros, no qual se destacam os francos. O que as invasões bárbaras do século IX provocaram? A desestruturação dos reinos francos e o surgimento do feudalismo. E agora a gente entra na última matéria de Alta Idade Média, feudalismo. Logo, vê se você entender o que eu vou dizer agora. Eu vou mostrar ele daqui a pouco de novo. Agora é um desafio, depois tem que ter entendido. Mas vê se você entende a sacada de que a gente está propondo. Quando o feudalismo surgiu, propriamente dito, a partir do século IX, graças às invasões bárbaras. Por que o feudalismo surgiu? Porque desde o século V até o século IX, as relações entre romanos e germânicos foram se integrando até formar uma relação nova chamada feudalismo. O que o feudalismo traz de novo? A ausência do Estado. A ausência do Estado centralizado e forte. De forma que cada nobre, dono da sua terra agora, é responsável por protegê-la e administrá-la, sem a presença de um Estado para estabelecer leis ou unificar a política ou qualquer coisa parecida. Isso é feudalismo. Outra coisa importante para entender de feudalismo, antes de eu abrir o quadro feudalismo. Se você é daquelas pessoas que eu já me encontrei na minha vida dando aula, que acha que feudalismo é porque ismo é ação e feudo é terra, você vai achar isso agora no seu conhecimento e apagar. Então, a primeira proposta que eu estou te fazendo. Feudalismo não tem patavina nenhuma a ver com a ideia equivocada de que feudo é igual a fazenda ou terra. Apaga isso. Eu vou te dar a definição do que é feudo. Feudo significa em português troca. Ismo, ação. Então, é uma sociedade cuja a base dela é a troca. Porque aqui praticamente desaparece o comércio. E eu troco tudo. Eu troco fidelidade por proteção. Eu troco trabalho por proteção.
Eu troco minha fidelidade por um título de nobreza. Portanto, o sistema feudal é aquele sistema feudal onde praticamente vai inexistir o comércio, vai praticamente inexistir a moeda, e todas as relações serão baseadas em troca, desde as relações de produtos e mercadorias, como, sobretudo, as relações de poder. Agora, por que muita gente confunde feudalismo com terra? Porque de todas as relações de poder, qual que era mais importante naquele mundo agrário? Ter terras. Por isso, de todas as relações de troca, aquela que todo mundo ansiava, desejava, sonhava, queria, era ser agraciado com uma parte de terras pelo dono delas, tornando-me vassalo dele. Tá? Isso ficou claro para todo mundo? Isso é crucial, hein, gente? Hoje a gente está num campo da aula de hoje, que às vezes coincide, onde certas bases são fundamentais. É o que a gente chama de história clássica, aquilo que você não pode errar, porque todo mundo tem que saber. A gente entrou em dois momentos desse. O primeiro é com Carlos Magno, tá? Na aula passada, e nesta aula, entender que feudalismo é muito mais do que simplesmente aquela coisa de ter servo e senhor feudal. Ela é muito mais complicada. Ela é uma dinâmica nova que só pôde existir porque romanos e germânicos gestaram, essa é a palavra certa, gestaram o feudalismo desde o século V até ele ser parido no IX. Tá? Vou até esperar um segundo enquanto você vai digerir isso. Vamos tentar fazer essas relações feudais? A primeira coisa que eu preciso que você entenda das relações feudais são as relações entre os homens no mundo feudal. A primeira relação é essa, entre suzerano e vassalo. Essa é uma relação feudal que a gente, na história, chama de relação horizontal. O que é relação horizontal? É aquela relação que, em tese, é entre iguais. Um pode ter até mais poder que o outro, mas é entre iguais. Vamos dar um exemplo prático? Eu sou professor do Preveste. O Metralha também. Mas o Metralha decide, por exemplo, em que sala eu vou entrar e até mesmo a matéria que eu vou dar. Então, numa relação horizontal entre eu e o Metralha, ele seria um suzerano e eu um vassalo. Né? Ambos têm poder, ambos têm terra, ambos são senhores feudais. Mas eu só sou senhor feudal porque o suzerano assim me transformou. Então, um suzerano era aquele cara que tinha uma propriedade, eu vou desenhar, depois eu apago, não desespera não, tá? Imagine que isso aqui é a propriedade do suzerano, tá? Desse tamanho. É uma área muito vasta, ele não tem condição de cuidar dela toda. Aí o que é que acontecia? Lembra do comitatus? Que o próprio Carlos Magno usou? Que era pegar um pedaço de terra e dar para alguém em troca de fidelidade? É isso que eles estavam fazendo aqui. Aí eu fragmentava minha área desse jeito, ó. Fragmentei minha área, nossa senhora. Eu sou tosco no quadro, mas aqui eu sou mais tosco ainda. Pronto. Esta área é minha, suzerano. Aí eu chamo o Zé e ele vira meu vassalo aqui. Eu chamo o Zé e ele vira meu vassalo aqui. E assim, sucessivamente. Vou chegar lá, Lucas. E aí você vai ter um vassalo de cá. Você vai ter um vassalo daqui. Fechou? Isto é suzerania e vassalagem. O que o vassalo é nesta área? Dono dela. Dono dela. E o suzerano o transformou em dono dela. O vassalo tem que pagar imposto para o suzerano? Não, porque no mundo feudal o poder é fragmentado. Portanto, da hora que eu dei aquela terra para o cara, ele é dono dela. Ele deve apenas fidelidade e lealdade a mim. Vamos supor que do lado de cá, deixa eu mudar de cor para ficar mais legal ainda essa bagunça que eu estou fazendo. Vou botar agora de verde. Vamos supor que aqui tem outra propriedade, concorda? Aí tem seu suzerano e seus vassalos. Tá fechado? V. Se esse suzerano verde entrar em guerra com esse vassalo, todos esses vassalos têm que ajudar. Mas de cá não. Porque o suzerano não tem obrigação. Pode, mas não tem obrigação de ajudar o vassalo. O contrário, não. Um vassalo tem que entrar em guerra se o suzerano entrar. Então, se o suzerano verde entrar em guerra com o suzerano vermelho, se o suzerano green entrar em guerra com o red, todos os vassalos vão participar dessa guerra. Isto é uma relação horizontal entre suzerania e vassalagem. Aí tem sempre aquelas perguntas que aparecem em aula, que já apareceu. Esse vassalo pode pegar a terra dele, fragmentar e dar para um outro vassalo? Pode. Aí esse cara vai ser vassalo. Vassalo. Vassalo de um vassalo. Isso não acontecia muito na França.
Não quer dizer que não podia, mas era raro na França. O local onde mais aconteceu isso foi na Inglaterra. A Inglaterra abusou da vassalagem. Tá? E aí, antes que alguém faça a pergunta boba, e se o vassalo entregar para outro, o que ele vai ser? Vassalo de outro. Não tem vassalo, não, tá? Todo mundo é vassalo de um vassalo, então é vassalo. Então só tem 3 grupos: suzerano, vassalo e vassalo. Só os 3. Tá? Mas, voltando a insistir para vocês, que a vassalagem apareceu mais no mundo inglês. E qual é o nome do ato de transformar o cara em vassalo? Chama investidura. Em uma cerimônia onde a igreja estará sempre presente por meio de um bispo, de um padre, eu, suzerano, espero o vassalo entrar. Quando ele entra na igreja, eu entrego para ele um punhado de terra ou um graveto, simbolizando o pedaço de terra que eu estou dando para ele. O nome disso? Investidura. Vamos supor que eu estou transformando esse cara em nobre e não num senhor feudal, não num dono de terra. Em vez de estar dando terra para ele, eu estou dando um título de nobreza. Aí eu entregar para ele, por exemplo, uma espada, tá? Ou um escudo com o meu brasão. Então, a investidura é o ato de transformar aquela pessoa em meu vassalo. Em troca, eu te escuto aqui um minuto, Felipe. Em troca, esse vassalo vai, no mesmo ato, fazer o juramento de fidelidade, que é virar para o suzerano e prometer que todas as vezes que ele precisar, ele vai estar do lado dele para prestar serviço militar e auxiliar ele. Esse juramento de fidelidade era feito do vassalo sobre o suzerano, ajoelhado perante a Deus, tá? Em troca da investidura que ele estava recebendo, ok? Só um segundo, gente. Fala, Felipe. Esses pedaços de terra vão se tornar os reinos, tipo Camelot, Lyonesse? Pode ser sim. Aí tem que ver caso a caso, entendeu? E muitas vezes podia ser uma propriedade pré-determinada, um pedaço, uma propriedade. Você vai estabelecer de acordo com o que você tem de dinâmica, tá? Eu sou um vassalo, não sou? Eu tenho obrigações. O suzerano, gente, não tem obrigações, porque o suzerano é o cara que está transformando você em vassalo. Você que deve a ele. E quais são as obrigações do vassalo? Essas duas. Essa primeira é meio óbvia. Em caso de guerra, o vassalo deve ajudar o suzerano. Agora, olha a segunda obrigação. Pagar resgate. Oh, inferno. Gente, olha aqui. Esse é um mundo que praticamente é amonetário. Esse é um mundo que praticamente não tem moeda. Esse é um mundo onde tudo... Obrigado. Esse é um mundo onde tudo é feito por meio de leis tradicionais, por meio de palavra, de honra. Se eu entrasse em guerra com você, eu sou um suzerano, você é outro. Eu entro em guerra com você e consigo te prender. Você concorda comigo que ninguém vai vir para te ajudar, mas eu quero ganhar alguma coisa em troca de te prender? Era comum pedir resgate. Era comum pedir um pedaço de terra ou pedir ouro. E quem tinha que pagar isso era o vassalo, tá? Então daí vem pagamento de resgate. A priori, se eu fosse um vassalo, eu não poderia perder o título que o suzerano me deu. Então, o suzerano não pode me dar a terra e depois desdar. Isso aqui é coisa de pai, né? Pai é que dá presente e ameaça tomar. Não. Se foi perante a Deus, você só vai poder tomar o título de vassalo do cara e sua propriedade se ele não cumprir suas obrigações. Então, nessas relações onde Deus é testemunha, gente, você é obrigado a cumprir a sua palavra. Eu vou falar uma coisa agora que dá para você entender por que não vai ter feudalismo no Brasil nunca. O que sustenta o mundo feudal é a honra e a palavra. Eu comprometi-me com você de fazer isso, eu vou fazer, tá? Não tem meio termo. Essa é a relação de suzerania e vassalagem. Bom, quero ver se vocês entenderam, portanto eu vou só repetir uma coisa para a gente ir para o próximo. Suzerano e vassalo são nobres. Ambos podem ser senhores feudais. Às vezes tem um vassalo que é cavaleiro, que aí é só o cara que luta no exército, não é o cavaleiro. Mas a priori, essa relação que a gente está estudando é de um suzerano que investe em um vassalo, não só um título de nobreza, como uma terra. E aí ele é senhor feudal da sua terra. Tá? Uma parte do que um dia foi de suzerano. Ok? E seja eu suzerano ou vassalo, na minha propriedade eu tenho que ter servos para plantar e produzir, para reconstruir meu forte, meu castelo, para fazer a minha ponte,
para fazer com que o meu feudo seja economicamente sustentável. Portanto, além dos nobres na Europa, temos os servos da Europa, os trabalhadores, que em troca de proteção iam para os feudos viver da sua força de trabalho. Essa relação não é horizontal, essa relação é vertical, não é? Lá em cima o senhor feudal, seja ele um suzerano ou um vassalo, ou até um vassalo de um vassalo, e os servos, que são os trabalhadores braçais do mundo feudal. São os trabalhadores braçais do mundo feudal. Né? O senhor feudal sempre vai ter uma quantidade de servos proporcional à necessidade do seu feudo. Né? E os servos vivem em unidades familiares nas aldeias servis, enquanto o senhor vive na sua fortificação. Na maioria das vezes, quando a gente fala disso aqui, você pensa naqueles castelos enormes. Isso aqui não é Disney não, tá? É vida real. Construir castelo não tem caro, difícil. A maioria dos servos moravam em torres, para poder se proteger. Essas torres eram de pedra, obviamente, com portas de madeira maciça, para que se o inimigo atacasse, você fechava a porta e ficava lá dentro. Só os feudos muito grandes, ou com o passar do tempo, crescendo, é que conseguiam fazer castelos de verdade, daquele jeito que você vê várias torres, com muralhas, com ponte levadiça. Tá? E isso, é claro, proporcionalmente ao tamanho do seu feudo. E nessa relação, qual é a obrigação do senhor feudal, seja ele um suzerano ou um vassalo? Oferecer proteção aos servos. Prometer a eles que eles não serão atacados por bárbaros, que eles não serão saqueados por turbas de bandidos e que aqui dentro do meu feudo tem ordem e tem segurança. Além de dar a proteção, o senhor feudal também garantia que ele tivesse condição de lavrar a terra e sobreviver. Né? Claro, a terra é do senhor feudal e eu estou te cedendo um pedaço para você plantar para sua família. E em troca você vai ter várias obrigações para cumprir para mim. Tá? E esse servo também jurava fidelidade ao senhor feudal. Só que aqui tem uma coisa que eu precisava muito ver se vocês são capazes de enxergar. Nessa relação senhor feudal e servo, o servo, esse indivíduo aqui, ó, ele não está preso ao senhor feudal. Ele jura fidelidade para trabalhar no feudo. Só que ele está preso à terra. Ele está preso à terra. Quando eu viro servo daquele cara, eu viro servo desta propriedade que eu tô. Quando ele morrer, o filho dele vai herdar a terra. E, naturalmente, herda a terra e os servos. Porque eu sou um servo preso à terra, que é do senhor feudal. Sabe por que essa tradição surgiu? Por causa de um cara chamado Constantino, que eu espero que vocês se lembrem. O imperador Constantino, lá na crise do Império Romano, no século IV depois de Cristo, criou uma lei chamada colonato. E essa lei fixava o trabalhador rural na terra, lembram? Baseado nessa tradição romana, as relações feudais estabeleceram que aquele trabalhador que busca proteção na terra, ao jurar a fidelidade perante a Deus, está preso à terra. E por isso o nome técnico do servo feudal é servo da gleba. Gleba, aí sim, é terra. Tá vendo? Não é feudo que é terra, é gleba. E o que está tendo de troca aí? A troca é simples. O que eu, servo, ofereço para o senhor feudal? E a força de trabalho. O que o senhor feudal oferece para o servo em troca? Proteção. Relações feudais. Opa, vê se você entendeu aqui agora. Relações horizontais, suzerano e vassalo. Muito parecido com comitatus, que era germânico. Relações verticais, senhor feudal e servo. Origem, colonato. Se você misturar a tradição romana do colonato e a tradição germânica do comitatus, o que você tem? Feudalismo. E quem é que garante que um servo não vai querer pular fora? Que um vassalo não vai deixar de cumprir suas fidelidades? Que um suzerano vai respeitar a tradição e não vai tentar tomar de volta as coisas? Que um senhor feudal vai proteger os servos? A igreja. Porque todas essas relações de juramento, sejam as horizontais ou as verticais, serão homologadas pela Igreja Católica. Por isso, a cruz garante as relações
entre suzerano, vassalo e servo. O que o suzerano e o vassalo são? Nobreza. O que o servo é? Base, mão de obra. Quem garante a relação entre os dois? A igreja. Portanto, quantos grupos sociais temos de verdade no feudalismo importantes? 3. O primeiro grupo, que é o clero, o segundo grupo, que é a nobreza, e o terceiro grupo, que são os servos. Tá vendo? Isso aqui faz parte da história do feudalismo. O feudalismo tem socialmente 3 grupos sociais básicos: nobreza, clero e servos. Vai ser chamado de primeiro, segundo, terceiro estado. Não sei se você vai ter isso na memória, mas vocês do ano passado da Revolução Francesa. Lembra que antes da Revolução Francesa acontecer a França absolutista, ainda era dividida em 3 grupos? É uma herança da Idade Média. O primeiro estado, clero. O segundo estado, nobreza. O terceiro estado, o resto. Quem era o resto nessa época? Basicamente os servos. Herança feudal. Ok? Eu vou apresentar a vocês agora o modelo de um feudo. A gente vai voltar nesse assunto semana que vem para fazer a segunda parte de feudalismo, fechando o feudalismo e entrando em crise feudal. Veja aqui o modelo de um feudo. Essas são as características básicas de um feudo. Todo feudo, obrigatoriamente, é autossuficiente, porque ele tende ao isolamento, não há muito comércio, praticamente não existe a moeda, e, portanto, eu tenho que ter autossuficiência, eu tenho que produzir tudo aquilo que eu preciso. Eu não crio gado. Portanto, a dieta desse pessoal é de baixíssima proteína animal, tá? A dieta deles é basicamente de grãos, é basicamente carboidrato. Para comer carne nesse mundo é por caça. E caça era uma exclusividade da nobreza. Tá? A unidade é o feudo, e ela era dividida em 3 estruturas básicas, chamadas manso. Manso senhorial, que eram as áreas que pertenciam ao senhor feudal. Manso servil, que eram as áreas onde os servos poderiam produzir, e o manso comunal, que eram as áreas onde os servos, por exemplo, podiam tirar suas coisas. Tirar barro, tirar pedra para construir sua casinha, etc. Isso é a estrutura básica do feudalismo. Manso senhorial, manso servil e manso comunal. Tá? Tá aqui 2 imagens para te mostrar isso. Primeiro, uma visão da casa de um servo. Chão batido, teatro de palha. Esse servo aqui quase que mora numa mansão, porque a maioria das casas de serviço tem uma unidade só, que é isso aqui, ó. Esse conseguiu montar em cima um paiol para guardar as coisas, tentando evitar um pouco de rato, diminuindo os ratos, e uma segunda antessala, que seria para abrigar, por exemplo, os moradores para dormir. Tá? Então, simplista. E formando uma vila, uma aldeia, que era sempre perto do castelo ou de uma fortificação para ser protegido. Tá? Cada casa do servo, geralmente, ela é colada na outra, né, de forma a diminuir o gasto de matéria-prima, né? Você usar uma parede do cara, os tetos são sempre muito baixos, porque quanto mais alto é mais matéria-prima também. E porque no frio, no inverno, quanto mais alto, mais a chance de você não conseguir se aquecer usando, seja de uma chaminé ou de qualquer coisa parecida. Tá bom? Isto é a aldeia servil, que vai estar dentro de um feudo muito maior, que na aula que vem a gente vai mostrar para vocês. Para quem é um bom entendedor e um cara esperto, deve ter reparado que eu pulei isso aqui, para que seja a primeira coisa que a gente escuta na outra aula. As obrigações do vassalo são só 2. Para com seu suzerano. As obrigações dos servos, segura a onda, porque é igual ao pobre, tem muita obrigação. Tá? Mas isso a gente vai discutir na parte 2 de feudalismo.